Na hora que o juiz faz a dosimetria da pena, ele passa a analisar 3 fases de aplicação da pena. Na primeira fase, ele faz a aplicação da pena base e analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Fixada a pena base, ele passa então para a segunda fase de aplicação da pena. Na segunda fase de aplicação da pena, ele faz a aplicação da pena intermediária. E aqui ele leva em consideração as circunstâncias legais agravantes e atenuantes. Feita a aplicação da pena intermediária, o juiz passa para a terceira fase de aplicação da pena, que é a fixação da pena definitiva. E aqui o juiz também analisará as circunstâncias legais. Aqui, causas de aumento e causas de diminuição da pena. Então, observem que nas 3 fases de fixação da pena, a segunda fase e a terceira fase de aplicação da pena, o juiz leva em consideração circunstâncias legais. Na segunda fase, agravantes genéricas e atenuantes genéricas. Na terceira fase, ele também analisa circunstâncias legais, causas de aumento de pena e causas de diminuição da pena, ou seja, majorantes e minorantes. Apenas na primeira fase, o juiz leva em consideração as circunstâncias judiciais. E as circunstâncias judiciais, elas estão no artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade do agente, aos motivos do crime, ali no artigo 59, o Código Penal traz o elenco de 8 circunstâncias judiciais. E a grande questão que se coloca e que a gente precisa resolver de forma clara é, em existindo uma circunstância judicial desfavorável ao réu, ao condenado, qual vai ser a valoração dada ao juiz para cada uma dessas circunstâncias judiciais? Qual é o raciocínio da jurisprudência e esse entendimento ele vem sendo aplicado no STJ? A jurisprudência tem entendido o seguinte, são 8 circunstâncias judiciais. Então, para cada uma das circunstâncias judicial desfavorável, o juiz deve aplicar 1/8 de aumento da pena. Agora, esse 1/8 incide sobre o quê? Vamos imaginar que nós temos uma pena de 1 a 9 anos. Né? Nós temos um crime que tem a pena de 1 a 9 anos. Você pega a pena máxima do crime, 9 anos, diminui da pena mínima, igual a 8 anos. 1/8 incidirá sobre esse 8 anos, sobre esse resultado. Então, aqui no caso, eu já coloquei a pena de 1 a 9 anos para facilitar a nossa conta. Em cada uma das circunstâncias desfavorável, o juiz vai aumentar 1/8 de 8 anos, ou seja, o juiz vai aumentar um ano da pena. Então, para cada uma das circunstâncias judicial, o juiz aumenta 1/8 da pena. 1/8 incide sobre o quê? Pena máxima menos pena mínima é igual a X. 1/8 sobre esse X. Isso que o juiz vai aumentar na pena. E olha que interessante. Nós temos na primeira fase, a jurisprudência entende que aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial. Na segunda fase, que nós temos a pena intermediária, que nós temos agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem entendido que o juiz aumenta 1/6 que incide sobre a pena base. Então, olha que interessante. Por que 1/6? Vejam que aqui, na primeira fase, não existe um critério legal determinando 1/8. E também na segunda fase não existe um critério legal fixando 1/6. Qual é o entendimento doutrinário e jurisprudencial que tem prevalecido? A jurisprudência tem entendido, no que diz respeito à pena base, a primeira fase de fixação da pena, que deve incidir 1/8 porque existem 8 circunstâncias judiciais. Então, para cada circunstância judicial desfavorável, o juiz aumenta a pena em 1/8. 1/8 que a gente já sabe agora que incide sobre essa equação. Pena máxima menos pena mínima é igual a X, 1/8 sobre X. E na segunda fase, não existe também um critério legal que determine que sobre as agravantes e atenuantes, na segunda fase de aplicação da pena, para cada uma das agravantes, por exemplo, o juiz deve aumentar 1/6.
ou sobre cada uma das atenuantes o juiz deve diminuir 1/6. E a jurisprudência já entendeu que 1/6 aqui é razoável. Por quê? Qual é o entendimento da jurisprudência? A jurisprudência tem entendido que a fixação da pena ela é fixada em 3 fases e as fases de aplicação da pena elas vão se agravando. Então a pena base é a fase menos grave, a pena intermediária mais grave do que a pena base e a pena definitiva a mais grave de todas. E eles entendem o seguinte, se na primeira fase é 1/8, e na primeira fase é 1/8, né? Na terceira fase, a menor causa de aumento é 1/6. Então, a jurisprudência tem entendido que na segunda fase, se a segunda fase é mais grave do que a primeira e menos grave do que a terceira, a segunda fase deveria incidir 1/6 para cada circunstância agravante, porque a menor causa de aumento é 1/6. Então, essa aqui não pode ficar menos grave do que essa aqui. Então, essa aqui seria a segunda fase seria mais grave do que 1/8 e seria, no mínimo, igual à terceira fase, que é a mais grave de todas. Então, a jurisprudência já está bem sedimentado no entendimento jurisprudencial que na primeira fase incide 1/8, na segunda fase incide 1/6, no caso de circunstância agravante ou circunstância atenuante, e na terceira fase, as majorantes e as minorantes trazem um quantum de aumento e um quantum de diminuição, de forma que basta o juiz seguir esse quantum legal de aumento ou quantum de diminuição. E atenção, esse 1/8 aqui, ele incide sobre essa equação, pena máxima menos pena mínima é igual a x, 1/8 vai incidir sobre o x. Se a pena máxima é 9 e a pena mínima é 1, o x é 8, 1/8 sobre 8, para cada circunstância judicial vai aumentar 1 ano da pena. Então, qual é o raciocínio do juiz ao começar a fazer a dosimetria da pena? Se a pena, por exemplo, é de 1 a 9 anos, o juiz começa a aplicar a pena em 1 ano, e aí ele analisa cada uma das circunstâncias judicial desfavorável, cada uma das circunstâncias que existe desfavorável ao réu. Se ele analisar, por exemplo, a culpabilidade e identificar que a culpabilidade é desfavorável ao réu, ele vai aumentar, nesse caso aqui, 1 ano da pena. Se ele entender que os antecedentes são ruins, aumenta 1 ano. A personalidade é ruim, 1 ano. Agora, o interessante que você tem que observar é que se o elemento que constitui, ou que poderia constituir uma circunstância judicial desfavorável ao réu, já faz parte do próprio tipo penal, já foi considerada essa circunstância para a constituição do tipo penal, você não pode utilizar essa circunstância para a constituição do tipo penal e também como circunstância judicial desfavorável, porque isso seria bis in idem. E eu vou resolver aqui uma questão para vocês de concurso público que caiu perguntando exatamente a respeito disso. Vamos lá. A questão é a seguinte. Caiu numa prova de concurso público recente. De acordo com o Código Penal, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 do Código Penal, considerando em seguida as circunstâncias atenuantes e agravantes, e por último as causas de aumento e as causas de diminuição. À luz dos critérios de aplicação da pena, é correto afirmar que, opção A, viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena base para co-réus quando as circunstâncias judiciais são comuns. Não, não viola. Porque se nós temos 2 agentes criminosos que praticaram um crime em concurso de agentes e em relação a esses 2 agentes criminosos, as circunstâncias judiciais do 59 são comuns para os 2, por exemplo, todas as circunstâncias judiciais são neutras, ou existe apenas uma circunstância judicial desfavorável, não ofende o princípio da individualização da pena se o magistrado fixa a mesma pena base para os 2. O magistrado terá que justificar por que fixou aquela pena base, se ele considerou alguma circunstância judicial
desfavorável aos dois réus, e ele aí então justifica e não há nenhuma violação ao princípio da individualização da pena. Vamos imaginar que A e B praticaram um determinado crime e A e B, por exemplo, os dois têm maus antecedentes. Não há nenhum mal, nenhum erro no juiz fixar a primeira fase de aplicação da pena e considerar para os dois corréus os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, chegando à mesma fixação da pena base. Não há violação do princípio da individualização da pena. Letra B. Então, a letra A, ela não viola, então ela está errada. Né? Viola o princípio da individualização da pena, fixação da mesma pena base para corréus quando as circunstâncias judiciais são comuns? Não, não viola. Letra B. No delito de tráfico de drogas, a propagação do mal e busca de lucro fácil são elementos autorizadores da exasperação da pena base? Não. Não, porque isso é intrínseco do próprio tipo penal que prevê o tráfico de drogas. Né? A obtenção do lucro fácil. Já faz parte do próprio tipo penal do tráfico de drogas. Isso já foi considerado pelo legislador quando o legislador considerou o tráfico de drogas como crime. Então aqui você não pode considerar esse lucro fácil, essa obtenção do lucro fácil, ou a propagação do mal, ou seja, de você passar drogas para terceiros, você não pode usar isso como circunstância judicial desfavorável, porque isso já faz parte do próprio tipo penal do tráfico de drogas. Então não está errada essa opção. Letra C. No delito de roubo, a não restituição dos bens à vítima é elemento autorizador da exasperação da pena base? Também não. Por quê? Porque o roubo é subtração de coisa alheia móvel para si ou para outro com uso de ameaça, grave ameaça ou violência. Já faz parte do próprio tipo penal que a vítima perca, né, o bem que foi roubado. Então isso já faz parte do próprio tipo penal. Você não pode considerar que a não restituição da coisa roubada ou furtada pode ser uma circunstância judicial desfavorável a ponto de fazer aumentar a pena base devido à existência de uma circunstância judicial desfavorável. Isso não existe. Então aqui a não restituição da coisa já faz parte do próprio tipo penal. Então não pode ser considerada aqui como circunstância judicial desfavorável. Está errada essa opção. Letra D. Descabe considerar como circunstância judicial negativa, na primeira fase de aplicação da pena, o bem protegido pelo próprio tipo penal. Sim, verdade. Descabe considerar como circunstância judicial negativa, na primeira fase de fixação da pena, o bem protegido pelo próprio tipo penal. Sim, é verdade. Você não pode considerar aquilo que o tipo penal já valorou para considerar aquela situação como criminosa como uma circunstância judicial desfavorável, senão isso seria bis in idem. Se você pega uma determinada situação e essa situação já foi considerada no tipo penal para considerar aquele determinado fato como criminoso, essa mesma situação ela não pode ser usada como circunstância judicial desfavorável. Porque senão essa mesma situação ela seria valorada duas vezes para identificação do tipo penal e também como circunstância judicial desfavorável. Então isso seria bis in idem, ou seja, considerar uma mesma situação desfavorável ao réu duas vezes. Isso não pode acontecer. Então, atenção, nós temos a dosimetria da pena fixada em 3 fases, atenção para esse limite, para essa quantidade de aumento de pena existindo uma circunstância judicial desfavorável. O raciocínio é o seguinte: havendo 8 circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no artigo 59 do Código Penal, para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juiz deve aumentar 1/8 da pena. 1/8 incide sobre a seguinte equação: pena máxima menos pena mínima é igual a x, 1/8 incide sobre x. E o juiz, então, ele começa a fixar a pena no mínimo previsto em lei e vai analisando as circunstâncias judiciais do 59 do Código Penal. Cada uma das circunstâncias desfavoráveis, o juiz aumenta a pena em 1/8 utilizando-se daquela equação. Se a circunstância for neutra ou não existir informação a respeito de uma determinada circunstância judicial nos autos, o juiz deve considerar aquela circunstância neutra. E aí ele vai passando por cada uma.
antecedentes, personalidade, conduta, vivência social do agente. Ele vai analisando cada uma dessas circunstâncias judiciais. Se a circunstância não existir informação nos autos ou não existir nada que comprove que a circunstância é desfavorável, o juiz não altera a pena mínima. E para cada circunstância judicial que ele considerar desfavorável, ele justifica onde está a existência dessa circunstância judicial e aí então ele aumenta a pena em 1/8. Fixando a pena base, ele passa para a segunda fase, que é a da pena intermediária. Na segunda fase já existe aqui a análise de circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, mas a lei não diz quanto de aumento o juiz deve aumentar em existindo uma agravante, e também não diz o quanto de aumento o juiz deve diminuir no caso de uma atenuante. A jurisprudência também já fixou aqui que 1/6 é razoável. Por que 1/6? Porque a segunda fase é mais grave do que a primeira. E se na primeira é 1/8, na segunda fase deve ser 1/6, porque 1/6 corresponde à menor quantidade de causa de aumento de pena que é fixada na terceira fase. E a terceira fase, a fase da pena definitiva, é a fixação mais grave, porque vai havendo uma crescente de gravidade. Então, a jurisprudência já fixou que a segunda fase é 1/6. Então, 1/8, 1/6, e na terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição, majorantes e minorantes, o legislador já diz o quanto que incidirá de aumento e o quanto que incidirá de diminuição. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Caso esteja gostando do nosso canal e dos vídeos que eu estou colocando aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like e comentar os nossos vídeos e também de partilhar com os amigos para que este canal chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o Cláudio Schecker, sou professor de Direito Penal há mais de 20 anos, sou procurador da República, lido no dia a dia com o direito penal e dou aula de direito penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.